Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a essa live. Como a gente começa na ortopedia mesmo sem ter equipamentos de raio-x ou de ultrassom, esse é um tema que sempre nos pedem muito para falar, porque a gente sabe que tem muitos estudantes de veterinária, a gente tem muitos veterinários que estão no campo de batalha e tem essa dificuldade, que querem examinar um cavalo com claudicação, mas não tem raio-x ou não tem ultrassom. Então, como a gente pode fazer para potencializar isso? Então, muito boa noite a todos que vão entrando aí. Boa noite, Paulo, tudo bem? Vai mandando um soquinho aí para eu saber que está escutando tudo, que está tudo certo. E também coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber de que cidade você está falando e de que estado, porque a gente tem aí colegas veterinários, estudantes de todo o país e também de vários países da América Latina, de Portugal também tem muitos colegas que seguem aí. Então manda aqui nos comentários, eu quero saber da onde vocês são, da onde, que estado ou que país vocês estão falando. E boa noite aí, Rude, boa noite, Marjorie, boa noite para todo mundo. O Augusto trabalha em Itatiba, trabalha com ferrajamento. Boa noite aí, turma. Boa noite, João de Macaé. Tem Gabi lá de Floripa, Santa Catarina, terra boa, conheço bem. Turma do Espírito Santo, de Goiás. A gente tem veterinários, estudantes do país todo aí. Vai mandando aqui, que eu quero saber de onde você é. Ibotirama, Bahia. Bahia é terra boa demais. A gente teve lá no início do ano dando um curso lá na Clínica do Rancho. Foi muito bom. Boa noite, Daniel. Pernambuco, São José do Rio Preto, São Paulo. Muito bom, turma. Muito bom, galera. Pessoal, esse tema é algo que a gente gosta muito de falar, que são de princípios de como a gente examina um cavalo com claudicação. Eu sei que muitos de vocês já fazem exames de claudicação, muitos têm também aparelhos de raio-x e de ultrassom, e eu sei que a grande dúvida e insegurança de quem está na graduação e de quem é recém-formado nos primeiros anos é como eu vou examinar um cavalo se eu preciso ter no mínimo raio-x para chegar ao diagnóstico. E essa é uma insegurança que eu levei por muito tempo, mas depois que você adquire equipamento de raio-x, e eu sei que muitos colegas aqui têm, no início você está naquela empolgação, quer fazer raio-x de todas as articulações do cavalo inteiro para tentar chegar ao diagnóstico, e no fim da história você vê que não é o raio-x que resolve a situação. Interessante a gente pegar também, quem é mais antigo aí vai lembrar, eu entrei na faculdade em 2005, que eu fiz Federal de Pelotas, então na época no Brasil, com certeza em 2005 não devia ter nenhum raio-x digital, ou se tivesse um aparelho de raio-x digital. Em 2006 começou a surgir um ou outro aparelho no sudeste aqui do Brasil. E se a gente pegar agora, vamos passar esse filme mais rápido, em 2010 provavelmente já devia ter uma centena de aparelhos de raio-x digital exclusivo com veterinários que trabalham com cavalos. E hoje, 2022, alguém chuta aí quantos equipamentos de raio-x será que devem ter no mercado? Quantos equipamentos será? Se a gente for pegar aqui, sem refletir muito, eu sei de meia dúzia de empresas que vendem exclusivamente equipamentos de raio-x e de ultrassom para veterinários. Então, se a gente pegar, no mínimo, o número de empresas e o faturamento estimado, com toda certeza, hoje em dia deve ter milhares de equipamentos de raio-x digital exclusivo que trabalham só com veterinários de cavalo. Então,
essa grande questão do diagnóstico radiográfico não é mais uma dificuldade como a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Então, pessoal, o que a gente precisa praticar são os princípios de base. E eu lembro uma vez, boa noite para quem vai chegando, quem está chegando agora aí, ó, comenta aqui de que cidade, de que estado que é ou de que país que é, que a gente sabe que tem seguidores, colegas veterinários, estudantes de todo o Brasil e também de países da América Latina, de países que falam como Portugal, a gente tem vários veterinários que nos seguem. Coloca aqui embaixo. E o que eu estava comentando é que eu lembro, deve ter uns 12, 13 anos atrás, eu estava me formando, acho que provavelmente eu estava aí já indo para estágio final quase, algo assim, ou estava fazendo estágio final, não me recordo exatamente, mas eu me recordo do cavalo e do exame. Era um cavalo que mancava grau 3, grau 4, ou seja, uma claudicação moderada, e quem trabalha com claudicação, normalmente, olha, a gente tem, pessoas do veterinários e colegas do Brasil todo aí, ó, bem-vindo a todos aí. Boa noite, Codo, beleza? Zé Codó, lá da Bahia. Geralmente a gente classifica o grau de claudicação, a escala mais comum é a escala da AEP, que é da Associação dos Veterinários e Práticos em Equinos dos Estados Unidos, que é uma escala de 1 a 5, mas a maioria de nós usa uma escala modificada, então a gente não segue a risca. Então um cavalo que manca grau 2, grau 3, é um cavalo que manca moderado, é um cavalo visivelmente mancando, muitas vezes grau 3, aí, grau 4 ao passo. Então uma claudicação moderada, normalmente eu tenho utilizado muito mais uma escala leve, moderada e severa, que é mais fácil de compreender. Então eu sei que eu fui examinar esse cavalo, mancando visivelmente, mancava da mão esquerda, e aí o que eu fiz? Beleza, trotei o cavalo de um lado para o outro, mancando visivelmente da mão esquerda, e aí o que eu fiz aí? Na sequência do exame aí, ó, flexionei, não mudou muito o padrão de claudicação, seguiu mais ou menos o mesmo padrão de claudicação, e aí eu parti para fazer bloqueios anestésicos. Por quê? Qual é uma das funções dos bloqueios anestésicos? A função mais comum é delimitar a região anatômica aonde pode ter seu possível foco dessa claudicação. Então, bloqueei o cavalo, sempre a gente começa de baixo para cima, digital palmar, abaxial, 4 pontos baixos, 4 pontos altos e nada de parar essa claudicação, essa manqueira que era bem visível. Bom, e aí para quem é novato, para quem está começando a fazer exame de claudicação ou para quem já é mais antigo fazendo, eu tenho certeza que talvez isso já tenha acontecido muitas vezes, aquele clássico cavalo mancando visivelmente, você trotou, fez flexão, começou os bloqueios, o cavalo não para de mancar. E na época não tinha raio-x, então pensei, bom, vou chamar um veterinário que tem o raio-x para vir aqui no dia seguinte. Aí, naquela velha história, e eu sei que muitas vezes a gente fica nisso, bom, se eu clínico não conseguir detectar onde é o foco dessa claudicação, o cara que tem o raio-x vai vir aqui, vai radiografar e vai achar alguma coisa, né? É o que muitas vezes a gente, muitas vezes até por insegurança, e era o que eu tinha muito na época, muita insegurança por estar começando, por estar aprendendo, então tinha uma insegurança bem grande. Bom, no dia seguinte,
fui com o veterinário para fazer raio-x, aí aquela história, né? Raio-x do que? Ah, não sei, manca da mão esquerda. Aí trota o cavalo de novo, mancando da mão direita. Aí eu, puta que pariu. Eu não acertei nem a mão que estava mancando, né? Porque eu fiquei bloqueando a mão esquerda e estava mancando da mão direita. Né? Bom, aí refleti, olhei para a cara do cavalo, olhei para a cara do veterinário que estava lá esperando com o raio-x, peguei o casco do cavalo, peguei o limpador de casco, limpei o casco e vi que a ranilha estava podre. Quem aí, principalmente os ferradores, conhece muito isso. Limpa a ranilha do cavalo, sai meio mancando a cocheira, tu limpa o casco, tá aquela ranilha podre, saindo pus. E isso me marcou muito porque eu pensei, cara, eu tô tentando jogar toda a compreensão do caso lá na culpa, lá no que o raio-x vai encontrar, e eu nem fiz direito o exame, né? Eu sei que quando, principalmente quem está começando, fica inseguro, ou também no outro extremo, quem é mais velho aí, mais velho, digo mais experiente, para não falar de velho, é que a gente tem aquele nível de confiança muito alto e às vezes pula a etapa, deixa de fazer o básico. Então, quantas vezes aí quem é mais experiente às vezes deixou de fazer o básico, de limpar um casco antes de começar o exame, e aí foi lá 1 hora já fazendo bloqueio e flexionando e rodando um cavalo do lado para o outro. Aí você lembra, não, acho que eu vou limpar o casco desse cavalo. Aí vai lá, limpa o casco, tem uma pedra entre a ranilha e a sola, né? É bem comum. A Marcinha aí, lá da clínica do rancho, falou, ó, queimar etapas. Exatamente isso. Então, a gente vive sempre esses dois extremos, né? Ou a gente tá aprendendo e não sabe essas etapas, ou a gente tem um nível de confiança muito alto, ou nem é um nível de confiança, né? Aquela velha história, André, e você não usa pinça de casco? Quando eu comecei, eu não sabia de pinça de casco, eu não sabia o passo a passo de examinar um cavalo. Quantos aí já começaram e esquecem de usar pinça de casco? Então é exatamente isso. Usar a pinça de casco pode ser aí, hoje em dia, dos protocolos iniciais de muitos exames. E o que a Marcinha falou é exatamente isso. A experiência, em muitos casos, atrapalha muito, realmente. Porque quanto mais confiante a gente fica, a tendência a gente pular etapas é maior. Então, eu tenho vários exemplos para citar de cavalos onde eu fui pulando etapa porque o padrão clínico indicava talvez uma possível lesão, e aí chega lá no final, você não chega a esse diagnóstico, e aí volta todo o exame e aí repete sim os passos do exame de claudicação. Então, aquela velha frase onde todos vocês aí já devem ter ouvido falar que a clínica é soberana. Eu diria mais, é que na verdade a avaliação clínica é soberana, mas quem torna isso soberano é o passo a passo que a gente faz no exame de claudicação. Então, exatamente isso que é preciso para tornar a clínica soberana. A Marcinha comentou que faz um roteiro do exame clínico, uma ficha passo a passo, nem sempre usamos. É exatamente isso. E eu diria, Marcinho, que nós veterinários que estamos no campo, muitas vezes a gente pula ou queima algumas etapas. Por quê? Quem nunca aí, a gente chega na propriedade, a gente chega lá no Aras, a gente olha para o relógio, já querendo sair, né? Você já chega meio querendo, já chega, já deixa a porteira aberta para facilitar a tua saída depois, porque tu já tem um outro Aras para ir, então na pressa muitas vezes de fazer um exame você vai pulando etapas. E esse é o principal erro que eu cometi no passado, que era o erro de inexperiência, onde chamei o radiologista para tirar um raio-x, onde na verdade o cavalo pura e simplesmente tinha uma ranilha com
com infiltração, com abscesso, uma ranilha com vários comprometimentos, e a ranilha ela é muito sensível. Cavalos que têm dor na ranilha, que têm dor na sola, têm uma claudicação sempre de moderada a severa. O André comentou aí, clínica sempre soberana, a utilização da pinça de casco é um grande aliado, e além daquilo que a gente viu no exame, na inspeção estática, exatamente. Então, se a gente cumprir essas etapas do exame de claudicação, a gente vai chegar naquilo que a gente quer, que é, depois lá no final, o diagnóstico ele é fechado através de como se fosse um quebra-cabeça. E os exames de imagem, eles vão precisar ter uma correlação direta com a avaliação clínica. A gente vai precisar ter uma correlação direta com essa avaliação clínica no exame de imagem. Então, boa noite para quem está chegando aí. A primeira dica é, para quem é estudante ou veterinário recém-formado, principalmente, não tenham medo da sua inexperiência. Mas se você se preparar, cumprir passos do exame, entender aqui de princípios de base da claudicação, porque eu tenho certeza, e hoje, depois, a gente está em 2022, eu estou a 9... boa noite, Moa, tudo bem? Moacir, veterinário aqui, trabalho aqui na região também. Eu estou há quase 10 anos avaliando imagens de ressonância magnética. E nunca... Ontem a gente estava discutindo o exame de ressonância magnética com o Dr. Rolando e o Dr. Guilherme, lá da Clínica Guadalupe, no Rio Grande do Sul. Assim, a correlação sempre depende da avaliação clínica. Então, e por mais claro, por exemplo, a ressonância magnética seria o diagnóstico de imagem padrão ouro para a maioria das lesões que a gente tem no sistema locomotor. Mesmo assim, se me manda uma imagem de ressonância para ver, e é o que aconteceu ontem na nossa discussão, eu vou pedir já de cara qual é o padrão clínico, qual o grau de claudicação desse cavalo, qual a resposta ao bloqueio, qual o histórico desse cavalo. Então, isso é chave e a gente não pode nunca esquecer. Então, seguir o passo a passo é algo que a gente vai comentar aqui, e algo também que eu aprendi ainda na minha graduação, que a gente começou a praticar muito. Eu era orientado do professor Nogueira. Quem é do meio do cavalo, talvez do meio mais acadêmico, já deve ter ouvido falar do professor Nogueira, que hoje tem linhas de pesquisa muito forte em neonatologia, em medicina de potros. Na época a gente trabalhava bastante no hospital veterinário, e algo que ele sempre fazia a gente refletir era no pensamento de diagnósticos diferenciais. E o que são diagnósticos diferenciais? É você, através do exame, dos passos do exame de claudicação, avaliação física, avaliação estática, padrão de claudicação, tem ou não aumento de volume, o histórico desse cavalo, qual raça desse cavalo, qual esporte ele pratica, dentre outros fatores, é você pensar em diagnósticos diferenciais. Como, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo bem fácil que eu sei que talvez muitos já vão saber de cara. Diagnóstico diferencial é isso, é você ver, por exemplo, um cavalo com o jarrete do membro posterior esquerdo, com aumento de volume aqui no recesso da articulação tibiotársica. Eu não preciso de raio-x, eu não preciso de ultrassom, eu preciso refletir quais diagnósticos diferenciais eu vou precisar descartar para eu chegar a um diagnóstico conclusivo. Então, mentalmente eu faço isso, e para quem está começando, eu daria a dica para pegar um caderno, uma lousa, seja o que for, e coloca
quais são as principais lesões que causariam um aumento de volume na articulação tibiotársica? Então, quais lesões seriam essas que causariam um aumento de volume na articulação tibiotársica? Vamos lá, comente aí. Quais são? Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem isso. A mais comum. Eu sempre começo com a lesão mais comum que eu precisaria descartar. Vamos lá. Karina, artrite séptica. Exatamente. Como eu vou refletir se é artrite séptica ou não? Como eu vou refletir que é artrite séptica ou não? Pelo histórico, pelo padrão clínico do cavalo. Como eu esperaria um grau de claudicação de um cavalo que tem artrite séptica? Ou quem tiver com caneta e papel na mão, aí anota aí, ó. Todo cavalo que tem um processo infeccioso terá um grau de claudicação severo. Por isso que cavalos que têm abscesso de casco mancam grau 5. Muitas vezes não querem apoiar o casco no chão. Todo cavalo que tem um processo infeccioso, seja articular, seja muitas vezes, inclusive, ferida de pele, dermatite de quartela, muitas vezes tem um processo infeccioso envolvido, os cavalos têm um grau de claudicação severo. Então vamos lá. A Karina falou, um diagnóstico diferencial, artrite séptica. Carly falou, traumático. Sim, pode ser um trauma, pura e simplesmente tem aumento de volume na região de pele subcutâneo, talvez. Edmilson falou, OCD. Certamente seria um dos primeiros diferenciais que eu faria. Osteoartrite. Sim, poderia ser uma osteoartrite na tibiotársica, pode causar esse grau de sinovite. Que sinovite é um aumento de volume, inflamação da sinóvia articular. Então, vamos lá. Bom, e para começar, e aí que é o interessante da reflexão sobre diagnósticos diferenciais. Como que eu vou afunilando isso? Eu preciso afunilar isso, então vem outras perguntas. Primeiro, ele realmente manca desse membro? Será que qualquer aumento de volume é importante? Não sei, vai depender muito do padrão clínico. Então, muitas vezes o cavalo vai ter um aumento de volume, vai ter um achado radiográfico, mas talvez aquilo não é clínico. Mas aí tem métodos que a gente vai... como que eu vou descartar se esse aumento de volume é clínico ou não? Um dos métodos pode ser através dos bloqueios perineurais ou dos bloqueios articulares. Então, isso pode ser. Então, vendo um cavalo com esse aumento de volume, eu vou precisar saber o histórico, a idade. Por exemplo, é um potro manga larga marchador com 1 ano e meio, 2 anos, apareceu com esse aumento de volume, talvez o proprietário não sabe, mas talvez já sempre teve esse aumento de volume. Bom, o top 1 que eu vou de diagnóstico diferencial vai ser OCD. Certeza. Então, eu vou partir depois para o diagnóstico por imagem para confirmar isso. Mas vejam como a reflexão clínica não depende exclusivamente de você ter o raio-x ou ultrassom para pensar sobre isso. Depende dessas correlações. Bom, Júlio, mas como que eu vou saber quais são os diagnósticos diferenciais? Bom, a gente vai falar sobre isso nesses próximos dias. A gente tem depois várias aulas onde a gente tem diagnósticos diferenciais das principais lesões de cada raça. Como, por exemplo, quais são as principais lesões que a gente tem em cavalos de corrida? Provavelmente serão, aí a gente vai falar, fraturas nos ossos cárpicos, fraturas condilares de metacarpo, fraturas de sesamoide. Dificilmente um cavalo de corrida terá síndrome podotroclear.
Muito raramente, dificilmente. Esporadicamente você pode achar, mas provavelmente se eu escutar o histórico clínico, bom, é um cavalo de corrida, apareceu claudicando grau 3, não tem nenhum aumento de volume evidente. Assim, no meu top 1 de diagnósticos que eu preciso descartar em um cavalo de corrida, não está a síndrome podotroclear. Mas talvez esteja, bom, abscesso de casco, broca, isso sim. Então a gente precisa refletir sobre isso. E a reflexão sobre isso é através da avaliação física, da avaliação de histórico, seguindo os passos e sabendo diagnósticos diferenciais. E agora eu vou mostrar o inverso para vocês aqui. Ó. Eu vou mostrar essa imagem aqui ó, de raio-x. O que a gente tem aqui ó, nessa imagem de raio-x? E esse raio-x não é desse cavalo com um aumento de volume. Quem aí entende de raio-x vai ver aqui, eu vou pegar com a caneta aqui, mais ou menos nessa direção da caneta, aqui ó, a gente tem um fragmento na crista intermédia da tíbia, um fragmento de OCD. Então esse é um raio-x clássico de um fragmento de OCD na crista intermédia da tíbia, que é uma região bem comum de ter esse tipo de fragmento. Bom, e aí? Como que eu vou saber se isso é relevante ou não? Aí eu vou, novamente, eu vou voltar pro histórico, eu vou voltar para a avaliação clínica. Por quê? Se eu simplesmente mandar essa imagem de raio-x, você vai falar, bom, tem um fragmento de OCD aí, ó. Isso aí o cavalo manca por isso, precisa operar hoje, porque senão vai causar problemas. Mas se eu contar para vocês que esse fragmento de OCD é de uma égua de enduro, que tem seus 8, 9 anos, que já competiu várias provas de 80 km, que não tem aumento de volume, não sente na flexão, nunca teve nenhum histórico de claudicação. Aí já muda completamente. Isso é um achado radiográfico. E o que a gente precisa sempre evitar em qualquer exame de claudicação é tentar correlacionar, encaixar os achados radiográficos no exame. Ou seja, o cavalo está mancando do membro posterior. Eu talvez não tenha seguido os passo a passo do exame de claudicação. Radiografo, casco, boleto, quartela, jarrete, fêmur tíbio patelar. E aí eu vejo esse fragmento de OCD e falo, é aqui. E eis que está a questão. Nem sempre a imagem de raio-x ela é 100% diagnóstica. A gente precisa do raio-x para chegar ao diagnóstico? Com toda certeza. Em grande parte dos casos, para fechar o diagnóstico, sim. Mas a gente pode ter, sem ter, e a ideia dessa live, sem ter nenhum equipamento de raio-x ou de ultrassom, pensar em diagnósticos diferenciais, em diagnósticos presuntivos. E é um exercício que eu tento fazer diariamente. Quando eu estou discutindo casos com alunos, eu não preciso no início ver exame de raio-x ou de ultrassom, eu preciso entender o histórico. É fazer perguntas chaves para eu entender esse histórico. E talvez aí, algo que a gente já começa a fazer, isso é importante aqui, quem estiver assistindo anota aí, que hoje em dia esse histórico e muitas vezes até mesmo o início da avaliação física a gente já consegue fazer por aqui. Provavelmente você está assistindo essa live no telefone. A maioria dos clientes vai entrar em contato com você pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, esse primeiro contato é extremamente importante para você já compreender, já entender o caso. Então, lá pelo WhatsApp mesmo, você já começa a perguntar sobre o histórico, sobre o manejo desse cavalo, sobre o que fez ele começar a mancar, há quanto tempo ele está mancando. Osteoartrite juvenil no tarso é mais comum em manga larga marchador? Eu diria que é muito comum. É
é uma das lesões mais recorrentes que a gente vê em potros jovens manga larga marchador. E tem assim dezenas de casos com potros de 6 meses, de 1 ano, já com osteoartrite társica degenerativa, em especial da tarso metatarsiana ou da intertársica distal. Então realmente é algo comum. E isso faz parte, exatamente o que ele comentou aí. Bom, é um potro mangalar, o proprietário entra em contato. Ô, Júlio, tudo bem? Eu tenho um cavalo aqui que está mancando. Vou perguntar, bom, o que ele é? É um mangalarga marchador, que idade tem? Bom, tem 1 ano e meio. Ele manca do pé ou da mão? Bom, tá mancando do pé. Meu primeiro diagnóstico diferencial será: eu preciso descartar osteoartrite intertársica, porque existe uma grande probabilidade, haja visto a descrição de trabalhos e também da nossa própria rotina, de ser osteoartrite intertársica. E aí também está o interessante desses passos de diagnóstico diferencial. É que muitas vezes a gente acha e a gente quer chegar a um diagnóstico. Bom, o cavalo tem osteoartrite intertársica. Mas se eu pegar, por exemplo, casco, boleto, muitas vezes eu não consigo chegar no diagnóstico número 1, mas eu vou trabalhar com exclusão de várias lesões para tentar afunilar o máximo possível para depois o meu plano de tratamento dar certo. Mas isso só é possível se você fizer cumprir passos iniciais do exame de claudicação. Segundo, você não ter insegurança. É você não ter insegurança de examinar um cavalo. É você não pular etapas. O André perguntou aqui se eu estou dando diagnóstico por telefone. Não estou dando diagnóstico por telefone, mas a partir do histórico que eu já busco no telefone, eu já reflito vários diagnósticos que eu vou precisar excluir ou confirmar no meu exame de claudicação. Então, a gente tem essa insegurança, você não precisa ter. Se você cumprir o passo a passo do exame, cumprindo etapas, não pulando, você já vai trabalhar numa linha mais uniforme. Quanto mais você desviar desses passos, maior a tendência de você ter dificuldade em chegar ao diagnóstico. Segundo ponto que eu acho importante naquela primeira contato que a gente tem com o cliente é exatamente isso. Você refletir sobre o histórico e você pensar que o cliente precisa entender que você trabalha com amor e não por amor. Você trabalha com amor, você gosta dos animais, mas você não trabalha por amor. Então, você precisa passar um orçamento condizente com vários pontos que você vai perguntar no histórico, desde aonde fica o aras, o padrão do animal, se talvez é um animal que você imagine que vai ter um exame locomotor longo, que você vai perder o dia todo fazendo, ou talvez pelo histórico você vê que é algo talvez mais simples. Então, ao menos a forma que a gente passa o histórico, a gente leva essa reflexão sempre. E é interessante talvez vocês pensarem sobre isso, porque isso vai fazer parte, essa abordagem inicial, você vai precisar aí estar fazendo várias perguntas. E essas mesmas perguntas a gente repete lá na propriedade para o treinador ou para o peão ou para o responsável desse cavalo, porque a gente sabe que o histórico nem sempre vai bater com aquilo que foi falado inicialmente, mas a gente tenta ir encaixando
essas peças do quebra-cabeça. E para quem aí é estudante ou está aí na fase inicial da profissão, eu diria a fase inicial de quem é um veterinário, os primeiros 5 anos, onde talvez esteja fazendo residência ou trabalhando com outros veterinários, ou já começando a ter uma clientela, é que hoje em dia, com o número, com toda certeza, a maior parte do Brasil, a não ser em extremos do Brasil, que ainda tem um pouco essa dificuldade, você pode fazer parcerias com veterinários que têm equipamento de raio-x. Com certeza você pode fazer isso para facilitar. E se você cumprir esses passos do exame, você vai saber identificar e solicitar um exame de qualidade. Então, o que você precisa fazer? Passar essa insegurança para o lado. E como você vai passar isso? Aprendendo quais são os passos para examinar um cavalo. Segundo, é trazer a essa reflexão sobre diagnósticos diferenciais. E terceiro, é você ter parceiros para discutir casos ou veterinários aí da tua região que tem o equipamento de raio-x ou de ultrassom para te auxiliar depois na conclusão desse diagnóstico. O André fez uma pergunta aqui, um cavalo com osteoartrite na interfalangeana distal foi infiltrado, não melhorou, porém existe uma entesopatia do ligamento ímpar. Acha interessante infiltrar a bursa? Vamos lá. Pode ser, mas aí, por exemplo, no casco a gente poderia trabalhar com mais diagnósticos articulares. Então, talvez para você compreender melhor se essa infiltração na bursa vai dar certo ou não, ou se tem mais estruturas afetadas, primeiro é talvez você fazer um diagnóstico de bloqueio articular, talvez bloqueando a bursa do navicular e entendendo o grau ou não de melhora que esse cavalo vai ter. Não ficando talvez só na resposta do bloqueio mais distal que você fez. Então, pode ser importante, talvez é algo que eu faria para melhorar esse diagnóstico, pensando que essa entesopatia talvez possa não ter relevância clínica. E é aí que a gente fala, porque isso que foi comentado da entesopatia do ligamento ímpar, que é um ligamento que fica de difícil visualização de ultrassom e provavelmente no raio-x viu alguma alteração, será que isso tem relevância clínica ou não? Para a gente saber isso, a gente precisa complementar aí o diagnóstico e a melhor forma que eu diria é através de bloqueios articulares, bloqueio da própria bursa do navicular. Então, pessoal, quem está lá nos grupos do WhatsApp, a gente vai mandar, a gente tem um arquivo em PDF aí com quase 20 páginas falando alguns passos iniciais que você precisa fazer e nesse exame de claudicação, nessa primeira etapa, mesmo sem você ter um raio-x, sem você ter um ultrassom, a gente vai publicar agora aqui, terminando essa live, um feed, lá no feed, 10 perguntas que você precisa fazer no todo o seu exame de claudicação. São aquelas perguntas obrigatórias para você fazer para o responsável do cavalo, para você entender a parte inicial do exame, para aquilo que eu comentei, começar a reflexão de diagnósticos diferenciais, que depois você vai complementar durante a sua avaliação do exame físico. Então, essas perguntas é aquilo que você vai salvar para você aprender e não deixar passar como eu deixei naquela minha história lá que eu contei, aonde por pura e simplesmente pular etapas, não entender o histórico, errar tão feio um diagnóstico. Outro ponto importante, que isso não está escrito em livro nenhum, mas isso eu sei que quem está na rotina talvez saiba intuitivamente, é algo que eu vou passar para vocês aqui, é que é muito importante no exame de claudicação, não é somente você saber a parte técnica,
do exame em si, de como faz o bloqueio, de como faz a flexão, de quais diagnósticos diferenciais, mas é importante também algo que você precisa saber. O que vocês acham que pode ser isso? Vocês precisam saber, sem ser a questão pura e simplesmente técnica do exame de claudicação. Quem quiser, coloca aqui nos comentários, deixa eu ver se vocês estão ligados nessa barbada aqui. Lucas, parabéns pela iniciativa de dividir seus conhecimentos. É um prazer. Hoje, a nossa missão, o nosso propósito é cada vez mais ajudar estudantes e colegas veterinários a melhorar a sua performance nos exames de claudicação. Então, fiquem ligados. Amanhã a gente vai ter live às 8 da noite. Na quarta-feira também, onde a gente vai abrindo esse leque, afunilando o que a gente quer falar sobre como chegar ao diagnóstico de casos com claudicação. Então essa é a nossa ideia. Mas eu quero saber quais outras que você precisa saber, além da questão técnica, que pode te auxiliar no diagnóstico do exame de claudicação. Se alguém quiser, comenta aqui, ó. Carmo comentou: qual o melhor método de uso do Children? Sistêmico 10 dias ou diluído no soro de uma vez só? Depende. Eu faço diluído no soro de uma vez só, ou o que eu tenho feito na maioria das vezes é via perfusão regional. Rude Horse, quem divide multiplica, exatamente isso. Quem divide multiplica. Daniel comentou: saber a técnica e saber aplicar na prática. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta você ficar fazendo e vendo um monte de live, um monte de curso, se você não aplica na prática. Então, coloca na prática que você vai evoluir muito mais rápido. Mas algo que eu tenho visto muito no dia a dia dos exames de claudicação e que sai um pouco da questão pura e simplesmente técnica do saber fazer o raio-x, do saber fazer o bloqueio, do saber fazer os passos do exame, é entender o manejo desse cavalo. Entender o manejo é essencial porque muitas vezes alguns tipos de lesões estão relacionados ao nível de treinamento, à falta de limpeza da cocheira, ao tipo de piquete que esse cavalo está sendo solto. Então, é exatamente por isso que entender o manejo desse cavalo é chave. Se você chega lá no Aras, antes de ver o cavalo, chega como quem não quer nada e vai lá dar uma olhada na cocheira. Dá uma olhada na cama da cocheira, como que está essa cama, se está suja, se está limpa. Dá uma chegada lá na farmacinha do Aras e dá uma olhada para ver a quantidade de anti-inflamatório que tem. Dá uma olhada se não tem umas seringas que foram puxadas. Então entender esse manejo e quem trabalha no Aras é chave. Por quê? De novo, de nada adianta você fazer um diagnóstico perfeito se o teu plano de tratamento ser furado. E esse ser furado muitas vezes é porque a equipe do Aras talvez não está junto contigo. Então é essencial você trazer a equipe do Aras, o treinador, o peão, o responsável do cavalo para trabalhar junto. O Pedro comentou aí: qualidade do solo onde é realizado o treinamento é chave. É entender, porque isso está diretamente relacionado ao tipo de lesão. Então, esses manejos, e como você vai, tem onde está escrito isso? É você vai lá na propriedade e vai ver. É você dar uma olhada, refletir, trocar ideia com quem cuida do cavalo. Isso tudo faz parte. Ferrador, chave. Eu gosto muito de falar com os ferradores na propriedade que eu estou indo ou que eu fui, porque muitas vezes eles vão te contar um histórico do cavalo que o responsável não sabia ou não soube te falar. Então, é essencial aí entender da dieta, do manejo, condições do ambiente. Tudo isso entra naquilo que vai construindo o nosso exame de claudicação e que vai facilitar para vocês se souberem cumprir o passo a passo. Então você quer ter segurança no exame, é saber esse passo a passo. Quer errar menos diagnóstico,
é trabalhar com diagnósticos diferenciais. Isso a gente vai ensinar para vocês. Vocês vão saber na quarta-feira como vocês vão saber diagnósticos diferenciais. Nicolas perguntou para quem é os grupos do WhatsApp. Bom, é com foco em veterinários, estudantes de veterinária, porque a gente tem conteúdos bem técnicos, aprofundados, que a gente está lançando lá. E quem tiver no grupo vai receber essa... A gente tem um arquivo PDF falando tudo isso que a gente comentou aqui. E também, quem tiver no grupo vai receber a live, que vai estar num link privado do YouTube. Então vai poder ver pelo YouTube, que eu sei que às vezes vocês entram na live, saem, não conseguem ver toda a live aqui pelo Instagram. Então quem tiver no grupo vai receber. Mas o que eu gostaria muito que vocês fizessem terminando essa live, vocês vão, 2, 3 minutos depois, vão lá no nosso feed, que vai ter um post falando sobre 10 perguntas que vocês precisam fazer em todo exame de claudicação. E amanhã, às 8 da noite, a gente vai estar novamente aqui, que a gente vai falar mais 3 passos que a gente precisa fazer para chegar a um diagnóstico de claudicação. O André falou, desafio o tratamento das lesões de ligamento suspensor, principalmente na origem. Parte desse desafio, certamente, é você entender o manejo da propriedade, entender o tipo de solo, entender o padrão do ferrajamento e o padrão do treinamento desse cavalo. Então isso está diretamente relacionado em como fazer esse tipo de tratamento, que certamente é um desafio, sim, mas se você começar a dominar, entender o solo, a cocheira, vai facilitar. Então, pessoal, quem gostou dessa live, coloca aqui, ó, e também algo que a gente precisa saber é que ou você diminui seus sonhos ou aumenta as suas habilidades. A escolha é sua. Então, se você quiser, você que é estudante, você que é veterinário aí, está na fase inicial da tua profissão principalmente, se você quiser examinar um cavalo com claudicação, não adianta você comprar um raio-x, um ultrassom, você precisa entender a base. E para isso você precisa de conhecimento. E é isso que a gente vai dar para vocês com qualidade, ensinando os princípios que vocês precisam saber, ensinando os 7 passos que a gente faz no exame de claudicação e ensinando como vocês trabalham com diagnósticos diferenciais no exame de claudicação, que isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, reflitam sobre isso, que ou você diminui os seus sonhos, aonde você quer chegar, ou você vai aumentar as suas habilidades. E a escolha é sempre sua. A escolha é sua. Renan perguntou como faz para entrar no grupo do WhatsApp. Tem lá na nossa bio do Instagram, tem o link, é só clicar lá que você vai entrar no grupo do WhatsApp. E depois aqui na live, nos nossos stories, eu vou colocar novamente o grupo, o link. Clica lá que você vai entrar no link. E eu quero aqui, ó, compromisso de vocês. Amanhã, às 8 da noite, vocês estarem aqui novamente. E outro compromisso. Daqui 5 minutos vocês vão lá no nosso feed do Instagram e comentem lá sobre as 10 perguntas que vocês precisam fazer para começar um exame de claudicação. Então, compromisso com vocês foi dado e eu quero o comprometimento de vocês para estarem juntos na live número 2, onde a gente vai falar um pouco mais sobre mais passos do exame de claudicação. E aproveita, chama um amigo seu para ver essa live de amanhã também. E a gente vai estar terça e quarta junto. Soquinho aí, ó, manda um soquinho se gostou da live e daqui a pouco você vai lá, enche de soquinho lá nos comentários desse post que a gente vai estar mandando agora. Então, turma, muito boa noite. Obrigado por estarem aí. Tamo junto. Amanhã, às 8 da noite, de novo aqui, ó, discutindo. Valeu, turma!